Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu comecei a resolver várias questões de matemática dessa banca CESP, que ela também é Sebrasp. Então, se você vai fazer concurso com essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Se não é inscrito, cara, se inscreva, que assim você não perde os próximos vídeos que eu lançar, né? E assim você maratona também essas próximas questões, beleza? Então, essas questões que eu vou resolver de hoje são relacionadas à história de matemática, certo? Questões 114, 115, 116. E ela tem um pequeno enunciado, né? Que diz o seguinte: mas antes de falar no enunciado, essa prova foi tirada do cargo de professor de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Então vamos dar uma lida agora na questão. Na disputa entre Cardano e Tartaglia pela resolução da equação polinomial de terceiro grau do século XVI, foi que se percebeu que os números reais eram insuficientes para tratamento, das equações algébricas. Em busca das raízes da equação x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero, a fórmula de Tartaglia fornecia a solução. X era a raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121, mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. Que evidenciou a necessidade da criação do conjunto de números complexos, que a gente chama desse símbolo C. Aí, em 1572, Rafael Bernoulli fez a suposição de que a raiz de menos 1 era um número conhecido. Então, pessoal, ele está dizendo aqui, ó, vamos destacar aqui, Bernoulli supôs que a raiz de menos 1 era o que? Um número conhecido. E um número conhecido dentro dos números, o que? Reais. Tá? Ok? E concluiu que 2 mais raiz de menos 1 elevado ao cubo, ele é igual a 2 mais raiz de menos 121. E que 2 menos a raiz de menos 1 elevado ao cubo é 2 menos a raiz de menos 121. Essa foi a conclusão dele, foi a proposta, dizendo e supondo que raiz de menos 1 era um número conhecido dentro dos números reais. Pessoal, isso está subentendido aqui, beleza? Aí vamos continuar. Aí já em 1707 a 1783, que Leonard Euler introduziu a notação de I para raiz de menos 1. Agora, a partir de Leonard Euler, certo? É que foi introduzido o que? I para raiz de menos 1. E possui o estudo de números complexos, da forma Z, que é igual a mais BI. Certo? Então, isso aqui é a parte real, tá certo? E essa aqui é a parte imaginária. Em que A são números reais, tais que I ao quadrado é o que? Menos 1. Beleza? Agora vamos para as questões. Tendo o texto anterior como referencial, bem como os fatos históricos da matemática e a teoria dos números complexos, julgue os itens que se seguem. Aí, questão 114. Na Grécia Antiga, certo? Na Grécia Antiga, verificou-se a insuficiência, dos números racionais. Ou seja, números racionais, são todos os números que podem ser escritos, da forma A sobre B, tais que A e B sejam números. Vou até anotar aqui, ó, números racionais, certo? São todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, tais que A e B, pertencem ao conjunto dos reais e que I, B tem que ser diferente de zero. Essa é o conjunto dos números racionais. Em medir, aí ele está dizendo que na Grécia Antiga verificou a insuficiência dos números racionais em medir a diagonal do quadrado de lado igual a 1. Então, se a gente pegar um quadrado e dizer que esse quadrado tem lado 1, e a gente traçar a diagonal disso daqui, ó, a diagonal, então essa diagonal ela é ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, já que isso aqui é reto, ele é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, portanto a diagonal vai ser a raiz de 2,
Pessoal, sabemos que isso aqui não é um número racional, certo? Então, será que na Grécia Antiga verificou a insuficiência destes números racionais a partir desse número racional, por exemplo, raiz de 2? Aí a gente vai aqui para um artigo, tá? Esse artigo tem um nome: Olimpíada Matemática Estudo de Goiás, Números Reais, por Maurício, certo? Da Universidade Federal de Goiás. Que diz o seguinte, ó: na Idade Heróica, que era a Grécia Antiga, que é exatamente onde está estudando, que é também dita como Idade Heróica, foi o período esse em que verificou-se a primeira crise do desenvolvimento da matemática. Então tivemos uma crise, na verdade a matemática teve várias crises, né? A primeira delas foi o quê? Foi o desenvolvimento da matemática com o aparecimento de chamadas incomensuráveis ou números irracionais, né? Chamadas distâncias incomensuráveis. Ou seja, a gente tinha o raiz de 2, só que a gente não conseguiria medir isso, né, em distância, né? Então, a gente passava a chamar isso de distâncias incomensuráveis ou números que a gente chama de irracionais. Isso surgiu, sim, na Grécia Antiga. Então, quando ele diz aqui que na Grécia Antiga verificou-se a insuficiência dos números racionais com os números racionais, essa questão 104 está correta, beleza? Vamos lá para a questão 115. Ele está dizendo o seguinte, ó: o resultado obtido por Rafael Bernoulli. Qual foi o resultado obtido por Rafael Bernoulli? Foi isso daqui, ó. Ele concluiu isso daqui, tá? Essas duas formas aqui, ó, e essa daqui, certo? Demonstra que a equação descrita no texto não possui raízes reais. Pessoal, ele não conseguiu concluir que essa equação aqui não possui raízes reais. Por quê? Ele supôs, ó, aqui, ó, deixa eu voltar, aqui, ó, a suposição de que raiz de menos 1 era um número que conhecido, era um número real, tá? Então ele não conseguiu provar, não foi ele, na verdade, que provou que essa equação não possui raízes reais, tá? Não foi Rafael Bernoulli que provou que a equação não possui raízes reais, beleza? Então, para questão mais interpretativa, a gente marca essa questão 115 como errada. Ok? Vamos lá para a questão 116. Os trabalhos de Abraham Moivre, né, contribuíram para o desenvolvimento da teoria dos números complexos. Pessoal, temos duas leis de Moivre, né? A primeira lei, né, de Moivre é que é de potência, um número complexo elevado a n, né, na sua forma trigonométrica, ela nada mais é do que um módulo disso, z, elevado a n, certo? Que multiplica, né, o cosseno do argumento, que é θ, né, mais i vezes o seno, certo? Do argumento, que também é θ. Essa é a primeira lei de Moivre. A segunda lei de Moivre, né, é o seguinte: é que a raiz, certo, de um número, a raiz enésima de um número complexo, ele nada mais é que a raiz enésima, certo, do seu módulo, certo? Raiz enésima do seu módulo, que multiplica, tá, o cosseno, certo, do ângulo θ sobre o enésimo, a enésima raiz, o número do radicando da raiz, né, mais 2k π sobre esse n também, tá? Aí mais i que multiplica o seno, tá? Multiplica o seno também desse argumento, ou seja, θ sobre n mais 2k vezes π, né, dividido, tá, por n. Certo? Então, essas foram exemplos de uma das contribuições que Abraham Moivre, né, contribuiu para o desenvolvimento da teoria dos números complexos. Então, nesse caso, a gente marca esse item 116 como correto. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e vejo aí no próximo vídeo.